Estamos de volta com a nossa programação. Você pode ir ligando para cá, 19 3871 9620. 19 3871 9620 é o telefone aqui da Rede Século XXI. Você liga, participa, deixe seu pedido de oração. Você pode ligar e ficar sócio também por esse telefone. A Rede Século XXI vive da divina providência, tá certo? Então, pessoas que já estão ligando para nós e participando. A Maria de Fátima, de Barbacena, Minas Gerais. A Leide de Japoata, Sergipe. A Iranice de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. A Denise de Santo Antônio do Jardim, São Paulo. A Maria Aparecida de Formiga, Minas Gerais. A Cleusa de Mauá. A Viviane de Caratinga, Minas Gerais. A Maria Lúcia de Lauro Miller, Santa Catarina. A Lucileide de Verediana, Minas Gerais. A Lindalva de Campinas, a Luciana de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, a Deise Aparecida de Formiga, Minas Gerais, a Zenita Carvalho de Barretos, a Noêmia de 3 de Maio, Rio Grande do Sul, a Helenice de Niterói, Rio de Janeiro, a Inês de Porto Mauá, Rio Grande do Sul, a Rita de Cássia de Araporá, Minas Gerais, a Silvana Maria da Silva de Sertânia, Pernambuco, a Joana de Avaré, de Itapipoca, Ceará. Nós temos a Maria, a Jane de Fortaleza, Ceará também, a Maria de Americana, a Dilema de Concórdia, Santa Catarina, a Priscila de Guaxupé, Minas Gerais, o Walter de Arara, São Paulo. A Márcia Nunes de Governador Valadares, Minas Gerais. De Campinas temos a Eliette, a Hilda de Barbacena, Minas Gerais, a Maria de Lunardelli, Paraná, a Maria José de Campinas, a Ruth de Campinas, a Josefa de Boa Viagem, Ceará, a Júlia de Joaima, Minas Gerais, o José Raimundo de Botucatu, a Maria de Praia Grande, São Paulo, a Angelina de Indiápora, São Paulo, a Neide de Campinas, a Nacilde de São Miguel dos Campos, Alagoas, a Bernardina de Balneário Barra do Sul, Santa Catarina, a Tânia Maria de Campinas estão participando conosco. Daqui a pouquinho o padre fala mais um pouquinho com vocês, tá bom, gente? Então, daqui a pouco a gente fala. E nós vamos ter um sorteio também hoje, além do terço, um livrinho Mães que Oram pelos Filhos, tá certo? Esse livrinho aí, olha, nós vamos sortear esse livro hoje também para você. Além do terço, teremos sorteio desse livro, Mães que Oram pelos Filhos. Tudo pode ser mudado pela força da oração, tá certo, gente? Então, hoje nós vamos fazer o sorteio de duas coisas maravilhosas, um livro e um terço. Quem sabe você não é ganhadora de um desses dois grandes presentes que queremos te dar. E olha, para que você entenda um pouquinho mais do nosso bate-papo aqui com as nossas duas grandes irmãs aqui, que tem esse trabalho maravilhoso, Mães Mônica, nós queremos saber não só o que os cristãos, mas o que as pessoas na rua fazem ou como elas oram e se elas oram pelos seus filhos. Acompanhem e vocês vão ter uma surpresa conosco. Oração para sua filha? Todos os dias, a todo momento tem que ser feita, né? Qual é a intenção da oração? Então, a intenção é que ponha meus filhos em bom caminho, em boa companhia, que sempre pense no melhor. Para um trabalho melhor, para alguma coisa, para acidente, quando viaja, a gente sempre está em oração. Antes eu pedi, agora eu agradeço. Meu filho foi curado de uma doença muito terrível. Graças a Deus consegui a cura através das orações. A coisa tá feia, eu jejuo e oro 3 vezes ao dia. E enquanto não resolver, eu não paro. A senhora acredita no poder da oração de uma mãe? Com certeza. Acredito. Por quê? Eu acho que o amor é maior. O amor da mãe supera qualquer coisa. Então a oração também? Também. Gente, que interessante. Eu jejuo e oro. Enquanto resolver, eu não paro, tá certo? Essa deve ser a nossa disposição interior. É isso mesmo? Isso mesmo. Né? Nós gostamos, ficamos surpreendidos, né? Santa Mônica foi um exemplo disso. É. Ela não é santa porque faz milagres ou fez, Sim. ou foi martirizada como tantos santos. Sim. Ela é santa por ser mãe. E como que foi esse relacionamento? Primeiro, vamos de cima para baixo. Tá. Ela e o marido dela. Como que foi esse relacionamento? Um pouquinho para gente entender. O marido chegava nervoso em casa, Sim. o marido chegava cansado. E como que ela reagia a toda essa situação? Como que era a situação toda? Então, a Santa Mônica, ela nasceu em Tagaste, na África.
hoje é a cidade da Argélia. Então, ela nasceu no ano de 331, no seio de uma família cristã. Sim. E ela casou-se muito jovem. Jovenzinho. Jovenzinha. Nesse casamento, ela teve 3 filhos, né? O Navígio, a Perpétua e Santo Agostinho. A Perpétua se tornou cristã, né? Ela se tornou cristã, foi para um mosteiro, né? E aí ela não quis uma vida relacionada ao matrimônio. Ela foi para o mosteiro, né? Ficou religiosa, né? Ela ficou religiosa. E o Navágio também, ele foi um filho também cristão. Santo Agostinho, que já foi um pouco rebelde. Rebelde. Um pouco muito, né? Um pouco muito. Rebelde. Interessante perceber que essa rebeldia de Santo Agostinho é uma rebeldia interessante, porque ele não tinha necessidade de fazer certas coisas que ele fazia, até porque a família tinha condições financeiras. E uma das coisas que ele fazia era roubar, era ficar aprontando, né? Molecagem, não é verdade? Essas molecagens que hoje em dia seus filhos fazem, que os nossos filhos fazem de molecagem e tal. Santo Agostinho fez muito. E talvez você fale assim, meu Deus, né? O meu faz essas molecagens. E talvez a gente pense que o problema ele tem que ser só de droga, só de roubar, só de matar. Não. Aquela mãe que testemunhou antes do intervalo para nós, que ela dizia, meu filho não me escutava, não tinha diálogo, era muito agitado. Hoje ele me escuta, hoje tem diálogo, hoje ele é mais calmo. Então o problema não é... A gente pensa às vezes num problema, um filho que foi preso na cadeia, um filho que está matando, está roubando... Claro, tem os extremos. Sim. Mas vamos pensar nas menores coisas, gente. Tem coisas que são pequenas, mas são problemas grandes para você que está vivendo. Eu costumo dizer que não tem um problema maior ou um problema menor. Qual que é o pior problema? É aquele que a gente está vivendo naquele momento. Não é verdade? E esse relacionamento com Santo Agostinho, a mãe, como que foi isso aí tudo? Então, ela, como Santo Agostinho, ela foi atrás do filho, ela não abandonou o filho. Mesmo como nós sabemos da história, aos 17 anos ele aprontou, foi embora de casa, teve filhos, o filho, pelo nós sabemos só de um, Adeodato, mas ele sempre tinha uma vida desregrada. E ela atrás, até que ele acolheu de novo e acolheu o filho que ele trouxe. Entendi. Então, ela não abandonou na situação que mais o filho precisava. Isso também é próprio do grupo de mães mônicas que nós queremos firmar. Nunca se abandona, e sim se persiste como Santa Mônica nesse trabalho de oração e de acolhimento. Né? Eu acho que quando a mãe desiste, aí o filho... Tudo água abaixo, pois né? E Agostinho dizia que a mãe Santa Mônica o gerou para a vida cristã. Né? Não o gerou só para... fisicamente, biologicamente, mas sim para a vida cristã. Os filhos têm uma vida, né? Claro que os filhos têm uma vida, eles podem passear, podem ter bons amigos, hoje a gente fala muito de cinema, fala muito de Ibirapuera, fala de muitos lazer, não tem problema a pessoa ir jogar lá um boliche, sei lá, fazer um passeio. Gente, é digno e precisa ter momentos de lazer, né? Mas esse ser cristão tem que ser em todos os momentos, né? E Santo Agostinho tinha uma procura quase que insana da verdade. Ele queria saber onde estava a verdade. Sim. E ele se dirigiu a vários movimentos, várias seitas, maniqueísta, né? Até que, quando ele encontrou Santo Ambrósio, que Santa Mônica praticamente o direcionou para ele, ouvindo Santo Ambrósio, ele sentiu a necessidade de se converter. Santo Ambrósio é o pai na fé para ele, assim, né? É o que conseguiu dar um nó nos pensamentos dele e conseguiu tirar o Na melhor verdade, dele. Santa Mônica fez um trio aí, né, de santos. Através dela, Santo Ambrósio foi santificado, Santo Agostinho, por consequência das orações. E aos 56 anos, né, Vilma, ela faleceu. Mas ela falou que o que ela queria ver era o filho batizado, e para ela já estava... E o marido também convertido, né? Sim, já tinha falecido. O marido que teve essa dificuldade, né? Ele era muito nervoso, chegava muito... E ela silenciava, fazia a comida que ele gostava. Isso, diferente das mulheres da época que achavam aquilo um absurdo. Sim. Como tratar bem o marido que faz tantas perversidades, né? Sim. E ela não, e o marido até pedia conselhos para ela quando ele errava,
e já mostrava sinais de conversão. Inclusive, nossa diretora lembra aqui também, né? Ela estudou para o dia de hoje. Bonito, diretora. Parabéns. A diretora aqui está arrebentando a boca do balão, né? Mérito seu hoje no programa. A diretora, desde semana passada, ela pegou o livro, estudou Vida de Santo Agostinho, Vida de Santa Mônica. A diretora está afiadíssima aqui. Tudo que está falando, ela está antenada. Graças a Deus, temos uma diretora ótima. Parabéns, diretora, pelo programa. Todos vocês aí da produção, todos os nossos câmeras que trabalham super bem, que nos ajudam aqui. E ela está lembrando que, inclusive, o adultério, né? Ele cometeu adultério, inclusive isso, né? Sim, Santo Agostinho. Então, a Mônica acolheu com o filho. E a concubina que ele estava convivendo, no caso, não abandonou, ela assumiu Deodato, que era o filho de Agostinho. E, a partir daí, colocou ainda o filho sempre em oração. Foi em Milão, atrás do filho, que ele foi para Milão. Assim, olha, vamos lá. Santo Agostinho teve um filho, que Santo Agostinho não foi casado. Ele teve um filho, né, na vida que ele levou, né? E o esposo, né, Patrício de Santa Mônica, também entrou no adultério também. Sim, ele cometia todas. Exatamente. Inclusive, ele maltratava muito Santa Mônica. Maltratava, a Mônica, né? Exatamente. Ele maltratava tanto, só que a Mônica suportava tudo isso em silêncio. Ela não contava para as vizinhas, não falava nada da vida dela. E só através das orações que ela venceu tudo isso. Mas em silêncio. Às vezes, alguma vizinha vinha, procurava o que estava acontecendo, ela não falava, suportava tudo em silêncio. Olha que interessante. Às vezes você que está em casa, você que é mãe, você que é esposa, você que é marido, todos nós, né? Às vezes, por causa de um adultério, ou por causa de um erro, por causa de uma falha, qual que é a primeira tendência que a gente tem? Jogar para fora de casa, expulsar de casa, seja filho, seja esposa, seja marido, seja homem, seja mulher, não importa. A gente já joga logo para fora de casa, não é verdade? Mas eu digo para vocês, não ponham para fora aqueles que Deus confiou a vocês. Lutem até a última gota de sangue por aqueles que Deus nos confiou. Tá bom, gente? Vai ligando para cá, 19-3871-9620, vai participando conosco. E mais, lembrando que o nosso Facebook está aí, eu quero que o câmera dê uma frisada no nosso Facebook ali. Depois o padre vai falar um pouquinho mais do nosso Facebook. Você pode já entrar, conectar e fazer parte aí do nosso Facebook, que já está funcionando 100%. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos para nosso aqui diálogo muito quente sobre a vida de Santa Mônica e Santo Agostinho.